O milagre de Renato, a fé que venceu a doença. Renato tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família, doença de Kawasaki. Uma inflamação rara que ataca os vasos sanguíneos, principalmente em crianças, e pode deixar sequelas graves no coração se não for tratada a tempo. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, não tinha condições de arcar com os remédios caros nem com as internações prolongadas. O pai, um pedreiro que mal conseguia colocar comida em casa, via o filho definhar a cada dia, com febre alta, olhos vermelhos e manchas pelo corpo. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Chorava Dona Maria, segurando o filho nos braços enquanto ele gemia de dor. Os vizinhos solidários ajudavam com sopas e remédios caseiros, mas a doença só piorava. Foi então que a tia de Renato e irmã Clara, membro fiel da congregação cristã no Brasil, apareceu em sua casa com um convite que mudaria tudo. Maria, leva esse menino na igreja. Lá os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Eu já vi coisas que nem médico explica. Dona Maria, embora católica, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. Mas o desespero a levou a aceitar. No domingo seguinte, ela vestiu Renato com a melhor roupinha que tinha, uma camisa social simples e uma calça de brim, e o levou para o culto na congregação cristã. O salão era humilde, sem adornos ou instrumentos musicais. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos à capela com vozes unidas e sinceras. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Renato, fraco, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com olhos curiosos. Irmãos, hoje temos aqui um visitinhas que precisa de nossas orações, anunciou o ancião, olhando para Renato com bondade. Vamos clamar a Deus por este menino. Os irmãos se ajoelharam. As orações começaram fervorosas, cheias de fé. Renato sentiu mãos sendo colocadas em sua cabeça enquanto vozes suplicavam. Senhor Jesus, cura este menino. Toca nele com teu poder. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, repetia em silêncio, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Nos dias seguintes, Renato continuou indo aos cultos. Os irmãos o visitavam em casa, oravam por ele e lhe davam palavras de ânimo. O ancião José explicava à família que a fé não era mágica, mas confiança em Deus que tudo pode. Não é só pedir, é crer que ele já respondeu, dizia o ancião, com a sabedoria de quem já viu muitos milagres. Uma noite, durante um culto de oração, Renato sentiu algo diferente. Enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, tua graça me basta, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ele levantou-se fraco, mas determinado, e pediu para dar um testemunho. Eu quero ser batizado, disse com voz trêmula. Os irmãos se emocionaram. O ancião sorriu e explicou que primeiro ele precisava ser instruído na palavra, mas que Deus já estava operando em sua vida. Na semana seguinte, o milagre aconteceu. Renato acordou sem febre. As manchas no corpo começaram a desaparecer. Os exames que antes mostravam inflamação nos vasos, agora indicavam melhora surpreendente. Os médicos, espantados, disseram que era uma remissão espontânea, algo raro na doença de Kawasaki. Mas Dona Maria sabia a verdade. Foi Deus, irmãos. Foi a oração de vocês. Ela chorava no culto, abraçando Renato, que agora corria pelo salão, saudável. O ancião José, com os olhos brilhando, ergueu as mãos. Glória a Deus! Este menino é um testemunho vivo do poder da fé. Renato cresceu na congregação cristã. Foi batizado nas águas, participou da Santa Ceia e tornou-se um jovem dedicado à obra de Deus. Sua história se espalhou entre os irmãos, fortalecendo a fé de muitos. A lição que ficou não foi apenas sobre a cura, mas sobre a fidelidade de Deus. A congregação cristã no Brasil não promete soluções fáceis, mas ensina que com humildade e perseverança na oração, Deus age de maneiras que a ciência não explica. A fé não tira a prova, mas dá força para vencê-la e costuma dizer Renato hoje, já adulto, quando conta seu testemunho. E assim em um salão simples, sem instrumentos ou luxos, entre irmãos vestidos com modéstia e corações sinceros, Deus mostrou, mais uma vez, que onde há fé, há milagres. Anos depois, Renato já era um cooperador ativo na igreja. Casou-se com uma irmã de fé, e juntos serviam com alegria. Mas a vida, como sempre, trouxe novos desafios. Sua esposa, Ana, descobriu uma doença grave no coração. Os médicos disseram que a cirurgia era arriscada, e mesmo assim, não havia garantias. Mais uma vez a família se ajoelhou. Não com desespero, mas com a mesma fé que Renato aprendeu desde pequeno. Os irmãos da igreja oraram juntos, como faziam nos tempos difíceis. Não havia gritos nem espetáculos, apenas súplicas sinceras, como Jesus ensinou.
Na véspera da cirurgia, durante a reunião de oração, o irmão mais velho, homem de muita fé, colocou as mãos sobre Ana e orou com lágrimas. Senhor, tu que curaste Renato quando era menino, que saraste feridas e secaste lágrimas, olha para esta serva tua. Não olhamos para as circunstâncias, mas para ti. No dia seguinte, os médicos ficaram surpresos. Os exames pré-operatórios mostravam uma melhora inexplicável. A cirurgia, que deveria ser de alto risco, transcorreu sem complicações. Os profissionais de saúde, sem entender, disseram apenas: foi uma sorte incrível. Mas Renato e Ana sabiam. Não era sorte. Era a mesma mão de Deus que os havia sustentado desde a infância. A mesma fé que os uniu na igreja, agora os fortalecia como família. Hoje eles servem juntos no trabalho com as crianças na congregação. Renato conta sua história para os pequeninos, mostrando que Deus não mudou. Ana, com o coração sadio, ajuda as irmãs mais novas na fé. E assim, em meio à simplicidade do Evangelho, mais vidas são tocadas. Porque na congregação cristã, os milagres não são coisas do passado. São provas vivas de que quando o povo de Deus se une em oração com humildade e confiança, o impossível se torna real. Não por mérito humano, mas pela graça do Pai, que ouve os que o buscam de todo o coração. E a história continua não só na vida deles, mas em cada irmão que, ao ouvir esses testemunhos, renova sua esperança e diz: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. No mesmo bairro onde Renato e Ana serviam, morava um jovem chamado Lucas, de 19 anos. Ele era conhecido por todos como um rapaz de bom coração, mas que carregava uma dor profunda. Desde pequeno, sofria com uma doença degenerativa nos ossos que o impedia de andar sem muletas. Os médicos diziam que, com o tempo, ele perderia até o pouco movimento que ainda tinha. Lucas já havia aceitado aquele destino, até que um dia sua mãe, irmã na congregação, o levou para ouvir o testemunho de Renato na reunião dos jovens. Enquanto Renato falava sobre como Deus o libertou das drogas e restaurou sua família, Lucas sentia algo diferente no coração. Não era apenas admiração, mas uma certeza de que aquele mesmo Deus poderia olhá-lo também. Naquela noite, ao final da reunião, o pastor fez um chamado: se alguém aqui precisa de um milagre, venha à frente. Deus não faz acepção de pessoas. Lucas hesitou. As muletas pareciam pesadas naquele momento, não só pelo metal, mas pelo peso da dúvida. Será que é para mim? Mas então lembrou das palavras de Ana: Deus não muda. Se ele fez ontem, faz hoje. Com lágrimas nos olhos, arrastou-se até a frente, apoiado nas muletas e na fé que começava a nascer. Os irmãos o cercaram em oração. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, mas clamores simples, cheios de confiança: Senhor, toca neste jovem. Mostra teu poder. Lucas sentiu calor nas pernas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus ossos. De repente, uma força desconhecida o fez soltar as muletas. Tremendo, tentou dar um passo, depois outro, e outro. A congregação inteira explodiu em louvor quando viu Lucas andando sozinho, sem apoio, pela primeira vez na vida. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora inexplicável na estrutura óssea. Mas Lucas não precisava de provas científicas. Ele sabia que havia sido tocado pelo mesmo Deus que libertou Renato, curou Ana e transformava vidas todos os dias naqueles bancos de madeira simples. Hoje Lucas não só caminha, como corre. Não para exibir sua cura, mas para levar a palavra de esperança a outros que ainda duvidam. Ele ajuda na visitação aos enfermos, levando não só um sorriso, mas a certeza de que onde a fé Deus age. E assim como Renato e Ana, ele se tornou mais um elo dessa corrente de milagres que não para de crescer. Porque na congregação cristã, não são os homens que escolhem quem será abençoado. É Deus, em sua misericórdia, que olha para cada coração sincero e diz: Filho, a tua fé te salvou. E a cada testemunho como esses, mais almas se aproximam, sabendo que se Deus já fez tanto por tantos, ele não vai parar agora. A história continua, e o próximo milagre pode estar bem ali, no irmão que ainda não ousou acreditar. Na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, morava a irmã Maria, uma mulher de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos haviam dito que seu caso era irreversível, que suas pernas, cada vez mais frágeis, não aguentariam nem mais um ano. Ela já mal conseguia se levantar da cama sem ajuda, e as dores eram tão fortes que muitas noites passava em lágrimas, pedindo a Deus que a levasse logo, se aquela fosse sua vontade. Mas Maria não desistiu de orar. Todas as manhãs, mesmo com o corpo dolorido, ela pedia ao Senhor: se o Senhor quiser, me dê forças para ir à igreja mais uma vez.
E assim, apoiada em sua bengala e no braço do filho mais velho, ela chegava à congregação cristã, sentava-se nos últimos bancos e ouvia as mensagens com o coração apertado, mas cheio de esperança. Até que, numa quinta-feira de oração, algo mudou. O irmão que presidia a reunião fez um apelo. Quem aqui precisa de um milagre? Quem ainda acredita que Deus pode mudar sua história? Maria, com lágrimas nos olhos, levantou a mão tremula. Não conseguiu falar, mas Deus ouviu. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e oraram com fé. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi um clamor simples como Jesus ensinou. Pai, se é da tua vontade, restaura esta filha. E então, algo inesperado aconteceu. Maria sentiu um calor percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica suave estivesse reconstruindo cada osso, cada músculo. Ela tentou se levantar e, para espanto de todos, ficou de pé. Sem a bengala. Sem dor. Os irmãos ao redor começaram a chorar, e ela, com as mãos trêmulas de emoção, deu os primeiros passos firmes em anos. Glória a Deus! Gritou alguém. E a igreja inteira se encheu de louvor. Hoje Maria não só caminha como antes, como dança nos cultos de gratidão. Ela conta que naquela noite, Deus não só curou seu corpo, mas renovou sua fé. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus mostrou que Ele escreve o final das nossas histórias, diz ela com os olhos brilhando. E assim como Renato, Ana e Lucas, Maria se tornou mais uma prova de que na congregação cristã, os milagres não são coisa do passado. São sinais vivos de que Deus ainda fala, ainda toca, ainda transforma vidas. Porque quando um coração se abre para a fé, não há doença que resista, não há desespero que não se transforme em testemunho. E a história não para por aqui. Em algum lugar, neste exato momento, há alguém orando em silêncio, com lágrimas nos olhos, esperando por um sinal. E Deus, que nunca falha, já está preparando mais um milagre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E na CCB, isso não é apenas uma crença, é uma realidade que se repete a cada dia. No interior de São Paulo, em uma pequena cidade onde todos se conhecem, vivia o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como mecânico para sustentar a família. Há anos ele carregava um peso que ninguém via, uma dor nas costas que começou como um incômodo e se tornou uma tortura. Os médicos disseram que era hérnia de disco avançada, que ele precisaria de cirurgia e mesmo assim não teria garantia de voltar a andar normalmente. Você vai ter que aprender a conviver com a dor, disseram. Mas Paulo não se conformou. Ele sabia que havia um lugar onde a dor não tinha a última palavra. Toda semana, mesmo com o corpo quase imóvel, ele ia à igreja apoiado em uma bengala, arrastando os pés como se cada passo fosse uma batalha. Os irmãos o ajudavam a sentar nos bancos da frente, perto do púlpito, onde ele podia ouvir com clareza as palavras de fé que alimentavam sua esperança. Sua esposa, Dona Rosa, nunca deixou de orar por ele. Deus não nos abandonou, meu amor. Ele vai te curar, ela repetia, segurando sua mão enquanto as lágrimas escorriam. Até que chegou aquele domingo inesquecível. O culto estava cheio, os hinos soavam como uma sinfonia de fé, e o irmão que pregava falava sobre a fé que move montanhas. De repente, como um sopro do céu, uma palavra forte foi proclamada. Hoje, alguém aqui será libertado de uma dor que parece sem solução. Deus está dizendo, levanta-te e anda. Paulo sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica o atravessasse, mas sem dor, só paz. Ele tentou se mover e, para seu espanto, conseguiu endireitar as costas sem aquele aperto que o acompanhava há anos. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Glória a Deus, alguém gritou. Ele se levantou, primeiro devagar, depois com firmeza e jogou a bengala no chão. Andou, correu, pulou. A igreja inteira explodiu em louvor. Eu não preciso de cirurgia. Eu não preciso mais de remédios. Ele gritava, abraçando todos que passavam por ele. Os médicos que antes diziam que seu caso era irreversível ficaram sem palavras quando, na consulta seguinte, os exames mostravam a hérnia desaparecida. Isso não tem explicação médica, admitiu um deles. Mas Paulo sorria porque ele sabia a explicação. Foi Jesus. Só ele faz isso. Hoje Paulo não só volta a trabalhar como mecânico, como também visita hospitais e leva seu testemunho para quem perdeu a esperança. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também, diz, colocando a mão no ombro de quem sofre. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuam. Porque na congregação cristã não são apenas histórias que se ouvem. São vidas que se veem transformadas. São lágrimas de dor que se tornam sorrisos de gratidão. São corações que, mesmo quebrados, encontram no altar o consolo que o mundo não pode dar. E Deus, que tudo vê, continua escrevendo cada capítulo com sua mão poderosa, provando que para Ele não há impossíveis.
Enquanto isso, em outra cidade, uma mãe ora pelo filho que se afastou. Em um quartinho simples, um jovem clama por um emprego. Na beira de um leito de hospital, um idoso segura a Bíblia com mãos trêmulas pedindo forças. E lá do céu, uma voz sussurra: confie, eu estou aqui, porque o próximo milagre já está a caminho, e desta vez pode ser o seu. Em uma pequena cidade do interior de São Paulo, a irmã Maria Cláudia não aguentava mais chorar. Seu filho, Lucas, de apenas 17 anos, havia se envolvido com más companhias e, aos poucos, foi se afastando da família e da igreja. As noites eram longas, e o coração dela doía como se alguém apertasse com força. Ela já tinha orado tanto, já tinha jejuado, já tinha derramado lágrimas no altar, mas parecia que nada mudava. Até que uma noite, exausta, ela se ajoelhou no quarto e disse: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não aguento mais. Na mesma hora, uma paz estranha encheu seu coração. Não era a solução, mas era uma certeza: Deus tinha ouvido. Enquanto isso, Lucas estava em uma festa rodeado de gente, mas se sentindo mais sozinho do que nunca. De repente, sem saber por que, ele lembrou da voz da mãe lendo a Bíblia quando era criança. Lembrou das mãos do irmão mais velho o ensinando a tocar violão nos cultos de jovens. Lembrou do abraço apertado do pastor quando ele foi batizado. E como se alguém o chamasse, ele sentiu um desejo forte de voltar para casa. No domingo seguinte, quando a irmã Maria Cláudia entrou na igreja, quase não acreditou no que viu. Lucas estava lá, em pé, ao lado do pai, com os olhos cheios d'água. Ele não disse nada, só abraçou a mãe com tanta força que ela sentiu o cheiro do sabonete que usava quando ele era pequeno. Não precisou de palavras. Deus tinha respondido. Enquanto isso, em uma favela no Rio de Janeiro, o irmão João Carlos já não sabia mais o que fazer. O desemprego tinha tirado até a esperança. Ele olhava para os filhos e sentia vergonha de não poder dar nem o pão de cada dia. Mas na igreja, o irmão mais velho colocou a mão no seu ombro e disse: Deus não esquece dos seus. Continua orando. E ele continuou. Uma semana depois, enquanto voltava de um culto, João Carlos passou em frente a uma padaria. Um homem de terno saiu de dentro e o chamou: Moço, você sabe mexer com pão? João Carlos balançou a cabeça sem entender. Comece amanhã, disse o homem, estendendo um papel com o endereço. Era uma vaga que nem estava anunciada. Era uma porta que Deus tinha aberto quando todos os caminhos pareciam fechados. E assim, como ondas que chegam à praia, os milagres não param. Em Recife, uma irmã que não conseguia engravidar há anos seguiu a orientação da irmã mais velha e jejuou por 3 dias. No mês seguinte, o teste deu positivo. Em Belo Horizonte, um irmão que estava prestes a perder a casa recebeu uma ligação inesperada. Um parente distante deixou uma herança que salvou sua família. Em Porto Alegre, um jovem que pensava em desistir da vida ouviu no culto exatamente a palavra que precisava e encontrou forças para recomeçar. Porque na congregação cristã, não é só fé, é experiência. Não é só esperança, é realidade. Cada testemunho é um grito de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E quando o povo se reúne para clamar, o céu se move. Agora, enquanto você lê essa história em algum lugar, alguém está ajoelhado pedindo um milagre. Em outro canto, um coração está sendo curado. E lá no altar, onde a luz da fé nunca se apaga, Deus está preparando mais uma vitória. Porque Ele não muda. Seu amor não falha. E o próximo milagre? Pode ser o seu. Basta crer. E o milagre aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto o jovem de Porto Alegre ainda sentia o peso da luta nos ombros, uma mão estendeu-se para ele no culto. Não foi um sermão, nem uma música, foi um irmão na fé, um desconhecido, que lhe disse: Deus me mandou te dar isto. Nas suas mãos, um envelope com o valor exato da dívida que o sufocava. E ali, entre lágrimas, ele entendeu: Deus não só ouve, como age no tempo certo. Enquanto isso, a família que quase perdeu a casa recebeu as chaves de uma nova morada, não por acaso, mas porque um corretor cristão, tocado pela história deles, abriu mão de sua comissão para tornar o sonho possível. Isto não é sorte, disse a mãe, abraçando os filhos. É Deus escrevendo reto no que estava torto. Porque a fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, confiante que Ele já está sustentando. Hoje, esses testemunhos não são apenas histórias. São provas de que, quando tudo parece perdido, Deus está tecendo o impossível. Talvez você esteja lendo isto com o coração partido, as forças no fim. Mas saiba, o mesmo Deus que moveu os céus por eles, move por você. O próximo milagre não é uma questão de se, mas de quando. E quando ele chegar, como sempre chega, você vai olhar para trás e ver. Até nas noites mais escuras, ele estava lá, preparando a sua aurora. Basta crer. Não porque a fé seja mágica, mas porque ele é fiel.
E isso muda tudo.